Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas para mais um encontro nosso aqui dentro do Vaso Mágico. A gente vai falar hoje sobre a capacidade de desejar. O que o nosso desejo influencia na nossa vida? Como que eu consigo realizar os desejos da minha alma, os desejos do meu coração, ou os desejos da minha consciência? O que me facilita e o que me impede de realizar esses desejos? Então, esse é o tema do nosso encontro de hoje. Preparei o material para vocês, como sempre, né? Para quem não me conhece, eu sou a Dani Cristina Parreira, trabalho dentro do Vaso Mágico, trabalho com autoconhecimento fazem 11 anos, e eu venho me aprimorando, elaborando outros materiais. Nos últimos tempos, com a pandemia, eu descobri que esse trabalho podia ser feito online com a mesma eficácia com que eu fazia com as pessoas de forma presencial, física, né? E nesse último ano de 2022, eu criei um curso de autoconhecimento que chama Bora Ser Feliz Todo Dia. E nesse meu projeto, eu resolvi que não faria somente o curso pago, mas traria informações gratuitas para compartilhar com a comunidade de uma maneira geral, né? Divulgando nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. E esse encontro faz parte desse projeto, que é um movimento de autoconhecimento em direção ao equilíbrio interior. Então, a gente sempre começa fazendo uma harmonização. E eu te convido, né, para estar em presença consigo. E a gente trabalha no quarto chakra, no chakra cardíaco, na energia do coração, a partir do seu coração sagrado, amparado nas redes, né, de comunicação que existem no planeta, nessa grade crística que nos dá suporte, que nos dá amparo. Então, eu vou colocar uma musiquinha e eu sugiro que você tome uma respiração, entre no seu coração. Que você possa permitir que esse som circule pelas suas células. Pode fazer barulho mesmo, assim, ó. Quando eu me permito expirar pela minha boca, fazendo o som. Nessa expressão, eu estou declarando a minha presença. Hoje eu te convido a colocar uma intenção. A intenção na sua presença. Integral, que compõe você, o seu corpo físico, material, então que você possa perceber seus contornos. Perceba como está a sua musculatura. Se tiver alguma área tensa, leve a sua mão, faça uma massagem. Eu não tenho certeza se eu compartilhei a música. Eu acho que eu não compartilhei a música, só eu que estou ouvindo a música. Olha que beleza. Eu estou ouvindo. Eu coloquei agora, ó. Agora vocês ouvem a música?
Agora vocês ouvem? Sim. Obrigada, gente. Eu estava ouvindo a música aqui, crente que vocês estavam ouvindo também. Deixa esse som entrar. Esse é um som curador que elimina a toxina. Vou fazer um minutinho de silêncio e vocês visualizem esse som entrando em cada célula do teu corpo. Esse som junto com a sua respiração. Permita que vá limpando o que não lhe cabe mais e abrindo um espaço de vazio. E permita abrir um espaço no seu corpo físico através da limpeza energética. Permita abrir um espaço no seu corpo mental. Se permita abrir um espaço para que você encontre, no decorrer da nossa manhã, seus desejos. Se você já tem clareza do seu desejo, permita-se abrir um espaço para que você encontre o que te impede de realizar os seus desejos. Bem devagarzinho, vai voltando para você, no aqui e agora. Se veja neste círculo. Nós estamos em um círculo. Esse círculo ele é atemporal. Tem as pessoas que estão presentes aqui hoje e todas as pessoas que vão acessar esse conteúdo posteriormente. Não importa. Vão entrar nesse círculo e vão fazer no seu tempo os exercícios que nós faremos hoje. Lembrando que tempo e espaço só existe aqui. Desta forma, neste planeta. Nós convivemos com a realidade como ela é, no tempo de cada um. Atrás do nosso círculo, existe um outro círculo maior, com
toda a nossa egrégora. Esse círculo maior é composto pelos anjos, pelos seres de luz, pelos mestres, pelos guias espirituais de cada um de nós. Eles estão nos dando suporte para que a gente possa acessar, dar mais um passo em direção a nós mesmos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Abram seus olhos e estejam aqui na presença corporal. Eu vou diminuir a música. E nós vamos trabalhar a nossa capacidade de desejar. Lembrando para quem está presente que se em qualquer instante quiser falar comigo, é só levantar a mão. Quem nunca participou, tem uma mãozinha aqui embaixo nas reações. Se você levantar a mão do Zoom, eu paro e te atendo, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Vou estar sempre falando com vocês que estão aqui presentes e também com as pessoas que não estão. A capacidade de desejar. Eu me inspirei na palestra 056 do Guia Petwork para fazer essa apresentação para vocês. Não é a palestra que o guia deu na íntegra, viu, gente? É a minha interpretação e eu coloquei coisas diferentes, coisas novas, coisas minhas, mas sempre com a minha interpretação daquilo que o guia nos traz, tá bom? Tudo que nos permeia, que está dentro de nós e fora de nós, existe uma força invisível, né, que permeia tudo e a todos. É a própria força criativa, é a força da criação. Lembra que no princípio era a totalidade, era o tudo, o todo, né? Todo e o nada. Então, existe uma força vital criativa que permeia a tudo, exatamente tudo, e também a todos nós. Tranquilo, Vânia? Bom dia, querida. Bem-vinda. Só vou pedir para tirar o som, tá? Vou tirar. Isso, obrigada. Então, essa força vital, ela permeia a tudo e a todos nós. Sempre, sempre. Tá? E essa força criadora, ela é inteiramente boa e toda poderosa. Só que, neste plano da nossa matéria, no nosso planeta, como o nosso planeta ele é um planeta de dualidades, e a gente já estudou um pouquinho sobre isso, né? O nosso planeta, ele contém as polaridades. Uma das leis universais que regem o planeta Terra é a lei da polaridade. Tem um lado que a gente considera positivo e um lado que a gente considera negativo. Mas não é nem bom nem ruim. São opostos que convivem em harmonia. Qual é o objetivo maior do nosso trabalho de autorreconhecimento? O objetivo maior do nosso trabalho de autorreconhecimento é equilibrar e encontrar um equilíbrio, né, interior dentro de nós dessas forças opostas. Tanto as forças que nos impulsionam positivamente, quanto as forças que nos puxam, nos impedem de realizar aquilo que a gente deseja.
né? E o que a gente fala negativamente. Mas, assim, a força vital criadora universal, ela é inteiramente boa. Neste plano, ela se apresenta de forma dual. Então, tem a criativa, né? A polaridade criativa, que impulsiona para frente, que traz coisas boas, e a polaridade destrutiva, que não é destrutiva ruim, porque ela destrói o que está ruim, aquilo que a gente não fez de bom, para a gente começar de novo. Só que no nosso entendimento, a destruição ela é ruim. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho nisso hoje, e caso vocês tenham dúvida, levantem a mão, tá? Então, assim, eu só queria que vocês cognizassem, né, que o que nos permeia, essa força vital que permeia tudo e a todos, ela é realmente todo-poderosa e ela é realmente muito boa. Ela é boa, né? Mas aqui neste plano terreno, ela se expressa tanto de uma maneira criativa quanto de uma maneira destrutiva, tá? Então, vamos seguindo aqui. Para quem nunca participou, nesse encontro de quinta, eu primeiro apresento um material teórico, né? Faço uma discussão sobre o tema, e depois a gente faz um exercício, vocês se colocam, né? E a gente tem sempre essa interação. Quem quiser participar, tem sempre um link disponível no fundo do vídeo, né, onde eu pego o seu e-mail, né, e te mando o link da próxima aula, tá bom? Essa força vital criativa, como eu falei aqui, ó, ela permeia tudo e a todos. Ela é a força criadora dos universos, dos mundos, das galáxias, no nosso planeta. Então, ela age tanto nas galáxias, no universo, nas criações individuais, quanto em nós, seres humanos, dentro de nós, na criação da nossa vida, na criação da materialidade lá fora. Então, todos os mundos, tudo na vida é criado a partir dessa força vital criativa, tá? Todos os universos, tudo é criado a partir dessa força. Dani, é a mesma força que criou os universos, existe dentro de mim? Existe. Existe dentro de cada um de nós. Essas forças existem, certo? Quais os pré-requisitos que nos capacita a sintonizar com essa força? E o que nos impede também de sintonizar com essa força? Então, o que nos capacita a sintonizar com essa força? É uma questão de frequência. Então, se a força vital existe e permeia tudo, eu acessar essa força que cria, eu preciso ajustar a minha frequência para que eu acesse essa força. Até aí, fácil, né? É como uma estação de rádio. Todo mundo aqui já ouviu rádio. Todo mundo aqui sabe o que é entrar nessa frequência. Então, existem vários tipos de frequência, né? Até a própria música. A música tem várias tonalidades, vários tipos de frequência. A gente tem desde as frequências mais baixas, que ativam os nossos primeiros chakras de sobrevivência. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente tem um exemplo de funk, de samba, são frequências de primeiro e segundo chakra. Dani, são importantes, importantíssimas, ativar sua materialidade, a sua presença, seu aterramento aqui na Terra. Mas existem momentos, e daí tem as gradações, né, que vão subindo pelos outros chakras até a música clássica mais elevada. Existem músicas clássicas que ativam a nossa coroa, o nosso oitavo chakra, que vai até o centro do universo, que é a música das galáxias. Mas também tem músicas clássicas que ativam a nossa materialidade. Então, qual frequência que você aí está sintonizando na sua vida hoje? Qual frequência que te capacita a acessar essa força criativa universal?
Qual frequência que te capacita a permanecer encarnado na Terra? Então, a gente aprender sobre isso é muito legal, né? Então, a gente vai falar um pouquinho também disso hoje. E aí, o que a Pettork nos diz, assim, que a capacidade de desejar é um dos requisitos que nos capacita a sintonizar com essa força vital. Essa mesma capacidade de desejar, se ela estiver com motivações escusas e separativas e ocultas, ela também nos impede de acessar essa força vital criativa. Então, a capacidade de desejar, ela é da nossa responsabilidade. E ela tanto nos aproxima da força vital criativa, quanto ela nos afasta da força vital criativa. Porque por fora, ou seja, na nossa consciência, naquilo que eu compreendo, naquilo que eu vejo, é possível que eu deseje uma satisfação específica com todas as minhas forças conscientes. É possível que vocês desejem uma satisfação específica com todas as suas forças conscientes. Mas por dentro, sabe? Lá naqueles lugares escondidos do seu inconsciente, do seu subconsciente, podem existir fatores que te impeçam de realizar esses desejos conscientes. Na maioria das vezes, é isso que acontece. Nossos desejos não são realizados porque nós temos fatores internos que nos impedem de realizar esses desejos conscientes. Dani, isso serve para tudo, para tudo, para absolutamente tudo. O desejo de ter prosperidade material, financeira, o desejo de ter bons relacionamentos, sejam de parcerias amorosas, ou seja de trabalho, de amizade, bons relacionamentos na família. O que nos impede de realizar aquilo que a gente mais quer não é o externo, são questões que estão dentro do nosso inconsciente. E todo o trabalho que eu faço de autorreconhecimento, toda a instrução que eu dou para vocês, é como encontrar isso. Como encontrar o que te impede? Então, hoje a gente vai ter um vislumbre de qual caminho é possível você trilhar para que você encontre. Você não vai encontrar em 2 horas, tá, gente? Está sendo bem clara. Eu vou te ensinar o caminho das pedras, mas aí você vai ter que fazer o seu processo. Processo de autoconhecimento, de autorreconhecimento, como o nome diz, é um processo. Então, precisa dedicação, carinho, empenho, certo? Para que você consiga encontrar e desfrutar do seu melhor, porque você também é constituído dessa força vital, benigna e criativa. Só que para que você acesse o seu melhor, você precisa atravessar aquela parte que te impede de acessar o melhor, ou seja, o seu pior. Só que você nem sabe que tem melhor e pior. A gente se atropela na vida, né? Então, hoje nós vamos falar sobre os nossos desejos, e dentro dos nossos desejos existem 2 tipos de desejos que estão relacionados às nossas motivações. Existem motivações e desejos de 2 tipos. Existem motivações e desejos saudáveis, que é quando você deseja uma coisa por ela mesma. Seu desejo, ele é saudável. Aí você fala assim, eu desejo ter saúde física, mental, emocional, espiritual, financeira, porque eu quero desfrutar da minha saúde física, mental, emocional e financeira. Só porque eu quero desfrutar.
Isso é saudável. Agora, eu desejo ter saúde física, mental, emocional e financeira para que eu fuja de uma determinada situação, ou para que eu saia dessa casa, para que eu saia dessa família, para que eu deixe de viver algo que eu estou vivendo. Então, essa minha motivação passa a ser doentia. Veja bem, apesar de legítima, eu desejar ter saúde física, mental, emocional e financeira, é um desejo legítimo. Mas se eu desejo isso só para usufruir disso, é saudável. Agora, se eu desejo isso como um meio de obter um outro fim, esse meu desejo é doentio. Porque passa por um outro caminho, um caminho escuso de burlar a vida, de deixar de viver o que eu estou vivendo agora, de não pagar o preço daquilo que eu construí. Então, já comecei trazendo coisas pesadas, né? Difíceis de digerir, mas simples, se você usar a simplicidade para interpretar o que eu estou te trazendo. Eu estou falando bem calminha, bem devagarzinho. Qualquer dúvida, a gente levanta a mão, porque esse exemplo que eu trouxe agora, é um exemplo clássico, que é o mesmo desejo. Eu desejo ter saúde física, emocional, mental, espiritual e financeira. E esse meu desejo, ele pode ser tanto saudável quanto doentio. Ele é saudável quando eu desejo por ele mesmo. E ele é doentio quando eu desejo para obter um outro fim. Gostaria que vocês tivessem clareza disso, mas vamos aprofundar. Por exemplo, na natureza, as forças criativas benignas, quando elas acontecem, elas trabalham em equilíbrio, tá vendo? Em harmonia. Um ser humano que planta para comer, que planta pela beleza. Então, a natureza é uma convivência harmoniosa do homem com a natureza. E isso é interno e externo. Então, a força vital criativa, ela é inteiramente benigna. Ela oferta para a gente tudo que a gente precisa para viver. Agora, em contraste com a força vital construtiva, existe a força vital destrutiva. E eu vou falar um pouquinho dela agora. Então, você vê aqui, ó, eu sou um ser. Você, cada um de você que está aí do lado, é um ser individual. E você tem tanto acesso à força vital construtiva quanto à força vital destrutiva. São polaridades expressas neste plano chamado Terra, neste planeta. Uma das leis que regem o nosso planeta é a lei da polaridade, tá? Que a gente possa acessar tudo de bom na nossa vida, respeitar as leis universais é um pré-requisito básico. Então, a força vital destrutiva, ela emana da nossa confusão, da nossa ignorância, das nossas motivações erradas. Então, se eu tenho uma motivação correta, eu construo criativamente. Se eu tenho uma motivação errada, eu construo negativamente, mas eu construo. Porque o universo, ele só diz sim para tudo que eu me empenho, para tudo que eu desejo, para tudo que eu quero. O universo diz sim. Só existe o sim, né? Então, se houverem motivações erradas e confusas que visam o interesse próprio em detrimento dos outros, por mais sutis
que essas motivações sejam, o resultado dos movimentos vão ser sempre destrutivos. Sempre, sempre. Movimentos destrutivos inibem o próprio desejo consciente. Porque se eu desejo uma coisa boa na minha consciência, mas eu tenho uma motivação destrutiva, essa minha motivação destrutiva, ela vai ser forte, porque ela vem através do meu inconsciente silenciosamente, e elas vão afetar as minhas realizações e o meu desejo consciente. Porque no fundo, a gente se conhece, sabe? A gente não se conhece com clareza, mas existe uma frequência que a gente sabe, no fundo, quem nunca, né? Quando você para assim, você fala assim, eu queria tanto realizar esse desejo. E aí depois você fala assim, eu não mereço isso. Tem uma vozinha lá dentro de você que fala assim, eu não mereço isso. Porque essa vozinha que fala eu não mereço isso, é a vozinha que conhece as suas motivações destrutivas relacionadas a esse desejo. Então, não adianta eu combater a vozinha, pura e simplesmente, ou ignorar a vozinha. Eu preciso descobrir quais são as minhas motivações negativas. Porque quando eu descubro e trago para a minha consciência, aí sim eu posso escolher se eu quero continuar com essa motivação negativa ou não. Na maioria das vezes, quando eu descubro as minhas motivações negativas, eu sinto a dor. Porque as minhas motivações negativas, elas estão sempre linkadas ao meu medo, à minha separação, à minha desconfiança. Assim acontece com cada um de vocês. As suas motivações negativas estão linkadas ao seu medo, à sua separação, à sua desconfiança. A camada de defesa que a gente escolheu usar, que a gente precisou usar para estar vivo aqui hoje, para sobreviver. Então, quando você descobre isso, tudo bem. Então, veja bem, eu trouxe aqui uma outra imagem, né? Um vulcão em erupção. Esse é um exemplo de uma força vital destrutiva, mas, ao mesmo tempo, lícita. Porque a natureza, viu? A natureza do nosso planeta é isso. Ele traz aquela hortinha, ele traz a planta, a vida, o animal, e ela traz o furacão, o vulcão, o tsunami, ela traz os vendavais, o fogo que brota da terra para destruir também. Mas esse é um movimento de equilíbrio do planeta. E esse movimento que a gente vê fora no equilíbrio do planeta, a gente tem dentro da gente, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, principalmente na nossa camada emocional, que é a camada onde a gente afirma o nosso eu sou. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Não sei se está aparecendo aqui. Isso fica aqui, ó, na região do nosso plexo. Afirmar o nosso eu sou. Então, aqui estão as minhas emoções. O meu poder pessoal, o centro do poder pessoal está aqui. E todos nós, enquanto humanos, a nossa maior tarefa nesse período de transição, hoje, é afirmar o nosso poder pessoal, reconhecer tudo que a gente é, com a nossa integralidade, o nosso poder de construir e o nosso poder de destruir. Ambos são reais. Isso acontece lá fora no planeta e isso acontece dentro de nós. Então, nós temos emoções criativas, força criativa dentro de nós para construir o bem, e nós temos forças criativas que são destrutivas dentro de nós, que destroem tudo que a gente já construiu, o bem e o mal.
sem distinção, quando está na nossa inconsciência. Isso, gente, isso eu queria falar com vocês, porque isso é muito importante, sabe? Eu tirei até lá para mostrar aqui. É muito importante que a gente identifique dentro da gente aonde essa força vital criativa está agindo de forma benigna e aonde essa força vital criativa está agindo de forma maligna. Dentro de cada um de vocês existe isso. E o meu trabalho é para te ajudar a identificar aonde dentro de você existe isso. Certo? Então, eu queria que vocês me dessem um feedback dizendo assim, tá claro isso que eu estou explicando? Tem alguma dúvida? Porque isso é muito importante. Vocês que estão aqui hoje não estão aparecendo na tela, porque eu tirei a tela. Só me dá um sinalzinho. Se tudo que eu falei até agora tá claro, beleza, né? Porque nós somos como a natureza, nós somos feitos, que bom que está entendendo. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança da natureza. Nós fazemos parte, nós é a natureza, nós não somos separados da natureza. Da mesma maneira que o planeta tem esse lado benigno, criativo para o bem, e o planeta tem esse lado criativo para a destruição, nós humanos também temos isso, certo? E isso é muito importante, a gente ter essa clareza. Só que a gente desconhece esses mecanismos dentro da gente. Todo o trabalho de autorreconhecimento é para que a gente tenha clareza desses mecanismos dentro de nós, nas nossas emoções. Daniel Goleman fala sobre isso, né? Acho que foi uma das primeiras pessoas que escreveu, virou best-seller o livro dele, falando sobre inteligência emocional. O que eu estou falando que tem a ver com inteligência emocional? Autoconhecimento tem tudo a ver com inteligência emocional. Você não consegue ter elevação espiritual se você não tiver elevação de inteligência emocional. Então, hoje, a gente construir a nossa inteligência emocional, a gente conhecer as nossas potências e também as nossas fraquezas, nos capacita a ser cada vez mais e melhor, a ser mais inteiro, a ser mais quem a gente é, certo? Então, vamos seguir aqui. Tudo isso tem a ver com a capacidade de desejar, né? Vamos fazer aqui esse link. E aí a pessoa fala assim, mas Dani, se eu desejar o bem, eu não estou sendo egoísta? E aí, ser egoísta, eu vou dizer para você, ele tem um lado muito bom. Ser egoísta é muito bom. Porque o eu e o ego, o egoísmo, ele, como tudo na vida, a gente vive num planeta de polaridade, né? Tem um lado benigno e tem um lado maligno. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o egoísmo saudável e sobre o egoísmo doentio. Existe muita confusão na humanidade sobre o que é ser egoísta, sobre o egoísmo, né? Internamente, nós temos motivações que são altruístas, que levam à união e à realização da nossa natureza divina universal. Nessas motivações internas altruístas, você ser egoísta positivamente é muito saudável. Então, o que é ser egoísta positivamente? É desejar ter saúde e simplesmente por ter saúde. Vou usar o mesmo exemplo que eu usei anterior. Eu desejo ter saúde física, mental, emocional, espiritual e financeira, porque eu mereço. Porque isso me une à divindade, isso me traz realização da minha natureza divina universal.
Então, se eu desejo isso por isso mesmo, esse egoísmo, ele é muito saudável. Então, eu preciso comer bem, eu preciso dormir bem, eu preciso ler bons livros, eu preciso ter acesso à informação de qualidade. Então, isso vai me capacitar a ter uma boa qualidade de vida. E neste ponto, ser egoísta saudavelmente, cuidando de mim, não abrindo mão dos meus horários, não fazendo pelo outro somente tudo que o outro me pede antes de fazer por mim. Então, eu preciso fazer por mim antes de dar para o outro. Né? Lembra lá que já andou de avião? Sabe, né? Quando caía aquela mascarazinha de proteção, coloque primeiro em você. Não importa se tem criança do lado. Você não pode querer salvar o seu filho e morrer, senão o seu filho vai ficar sem pai e sem mãe. Você primeiro precisa se salvar rapidinho, para depois você salvar o seu filho, ou uma outra criancinha, ou um idoso, ou seu pai, ou seja quem for, aquele menos capacitado. Então, esse egoísmo saudável, ele é imprescindível, ele é importantíssimo que você acesse ele, certo? Agora, quando nós estamos linkados a motivações internas que levam à separação e à exclusão, aí esse egoísmo é doentio. E aí você fala assim, eu quero ter a melhor comida, e eu separo. Então, eu como o bom e deixo o resto para aquela pessoa ali, eu dou o resto. Não é um resto limpo, não. Eu não se dividir, não. É um resto sujo, que eu não quero mais. Quantas vezes nós lidamos com isso no passado? Quantas vezes, isso estou falando de comida, mas a gente pode falar de qualquer coisa na vida, sabe? Tempo, a gente pode falar de tudo, sabe? É quando a gente preconiza o melhor para o que é nosso, e o pior para o outro. É a história assim, para o meu filho, eu compro Danoninho, Danoninho. Mas para doação eu compro aquele mais baratinho, iogurte de R$ 1. Assim, é uma coisa boba que eu estou falando, né? Mas é assim, ó, porque, afinal de contas, né, eu estou doando. Não estou dizendo que eu faço isso, que você faz isso, não, mas a gente já viu muita gente boa. E às vezes a gente também, em algum momento na vida, foi educado para isso. Olha, meu filho, se te baterem, você bate de volta. Isso era mais no passado, né? Não traga desaforo para casa. Então, farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem nunca ouviu essas crenças, sabe? Na verdade, o grande momento de transição que a gente está vivendo é que eu e o outro somos um. Então, o que eu quero de bom para mim, eu desejo de bom para o outro. Não que eu não possa comprar uma roupa mais bonita, ah, morar numa casa melhor, ter acesso a uma boa comida, e que eu tenha que ser completamente pobre e tudo que eu ganho dividir com a humanidade. Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que, assim, com relação a motivações egoístas, eu preciso me satisfazer e aquilo que me abunda eu posso compartilhar com o outro, mas se eu quero doar, que eu doe uma coisa boa, que sirva, sabe? Se eu não me incomodo de comer o iogurte Yoyo Fresh e eu não preciso da marca tal, eu posso comprar para mim e para o outro. Mas, sabe, se eu quero fazer algo de bom para o outro, por simplesmente fazer o bem, eu preciso tratar o outro com a mesma dignidade com que eu me trato. Isso é muito importante, a gente ter esse discernimento, sabe? E a nossa capacidade de desejar, ela está intimamente ligada às nossas motivações que estão no nosso inconsciente. E essas motivações, elas podem ser tanto positivas quanto negativas. Cabe a nós discernir qual é a motivação
né? Qual motivação está ligada aos nossos desejos que são conscientes? Veja bem, eu desejo conscientemente alguma coisa, mas inconscientemente eu tenho uma motivação para desejar esse desejo consciente. E essa motivação inconsciente, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, eu preciso descobrir se eu quero o meu desejo realizado. Se eu não estou tendo o meu desejo realizado, eu preciso descobrir a que motivação o meu desejo está linkado. E aí, quando eu descubro isso, fica mais fácil. Por quê? Os meus desejos profundos, os seus desejos profundos, os nossos desejos profundos, sempre vão ser realizados desde que eles sejam sustentados em bases sólidas e desde que nós tenhamos o compromisso de pagar o preço por construir o caminho necessário para a realização desse desejo. Tá? Tem gente que gosta de copiar, né? Mas isso aqui vai ficar lá no YouTube ou no Facebook, você pode dar um pause e copiar, tá? E quem é do curso do Bora Ser Feliz Todo Dia, eu vou mandar esse PowerPoint, já deixo lá na plataforma, não precisa copiar. Agora a gente vai falar o que nos impede de realizar os nossos desejos. Então, assim, tem sempre uma trava, né? Você está vendo aqui, ó, nossos desejos estão lá embaixo, tem umas plantinhas verdinhas querendo nascer, mas tem uma camada de proteção aqui, ó, que impede esse desejo de vir à tona. Achei muito interessante essa foto. Sempre fico procurando uma foto que busque aquilo que eu estou querendo falar. Então, assim, existe uma dualidade interior dentro de todos nós. A gente está falando isso desde o início, né? Que a gente vive num planeta de dualidade. Mas, explicitamente, uma parte de nós deseja a satisfação, a plenitude, a benignidade, e a outra parte não deseja. Dani, mas eu tenho uma parte que não deseja ficar satisfeita, ter plenitude, viver em benignidade? Tem. Você aí do outro lado tem. Eu também tenho. Como que a gente encontra essa parte? Vamos lá. O objetivo do nosso trabalho, o trabalho de autorreconhecimento, é encontrar essa parte que não deseja a satisfação, é encontrar essa parte que não deseja a alegria, a benignidade e a fluidez do universo. O objetivo do nosso trabalho é encontrar aquilo que me impede de sintonizar a força vital criativa. Então, aquilo que me impede geralmente tem a ver com autopunição, tem a ver com culpa falsa como substituto da culpa real, né? Quem quer saber o que é culpa falsa, o que é culpa real, vai lá atrás e busca. A gente fez 2 vídeos sobre a culpa, tá? Tem o 1 e tem o 2. Eu trago um material bem explicadinho falando sobre culpa. Não é fácil lidar com culpa, mas tem bastante explicação ali naquelas 2 aulas, tá? São 2 aulas bem legais, vai lá e assiste. Também nos impede de realizar os nossos desejos raciocínios ocultos dentro do meu inconsciente, do meu subconsciente. Poxa, Dani, que raciocínios são esses? Gente, a gente tem raciocínio que a gente nem pode imaginar. Aliás, assim, o que nos diferencia dos outros seres vivos neste planeta é a nossa capacidade de raciocinar. Mas nós, como vivemos num plano de dualidade, nós raciocinamos tanto para o bem quanto para o mal. Quando a gente raciocina de forma consciente, eu posso manipular o meu raciocínio. Quando eu não tenho consciência de que eu estou raciocinando, ou quando eu não raciocino, eu posso fazer isso de uma maneira maligna. Agora, tem gente que raciocina de uma maneira maligna consciente, né? A gente deve conhecer várias pessoas, a gente mesmo, em algum momento, maquinando mal, maquiavelismo, né? Mas, assim, usar a nossa capacidade de raciocinar em nosso benefício é uma das maiores virtudes do ser humano.
certo? Então, quando eu raciocino de forma inconsciente ou subconsciente, de uma maneira equivocada, eu me auto-saboto. Então, aqui, na autopunição, poderia entrar aqui embaixo autossabotagem, ficou faltando eu colocar. Agora, assim, ó, o que nos facilita na realização dos nossos desejos? Já estamos terminando a parte teórica. A autorresponsabilidade nos facilita a realização dos nossos desejos. Compromisso. Quem não assistiu, assista. Tem 2 aulas também falando sobre compromisso imprescindível e autoconhecimento. Então, essa é a parte teórica que eu trouxe para a gente trabalhar, né? E agora eu quero ouvir vocês. O que vocês acharam? O que vocês não acharam? Se vocês quiserem, eu dou uma pausa aqui na gravação. E se tiver algum assunto relevante, eu volto a gravar. Como sempre, eu vou fazer isso, tá? Então, a gente teve uma discussão aqui, antes de eu pausei a gravação, né? Nos encontros ao vivo, a gente sempre dá esse espaço para conversar com as pessoas. E agora eu sugeri que a gente fizesse um exercício. E aí que você pegue um caderninho aí, você que está assistindo, para a gente fazer um exercício sobre a nossa capacidade de desejar. E eu quero que você escolha um desejo. Escolha um desejo do seu coração. Você pode escolher algo mais simples. Tua vida não, porque senão pode demorar muito tempo, você vai falar que o nosso trabalho não funciona. Escolhe um desejinho mais simples, uma coisa assim que você quer, mas que não seja, que envolva a tua vida inteira, né? Escolhe encontrar o par da sua vida romântico, nem ficar milionário do dia para a noite, porque vai demorar um pouco mais, né? Porque você vai ter que ter um outro tipo de compromisso. E aí você vai falar assim, o trabalho da Dani não funciona. Mas a gente funciona, só que tem uns passos para seguir. É simples, mas não é fácil fazer esse trabalho de autorreconhecimento. Encontrar as motivações não saudáveis, certo? Eu estou compartilhando a musiquinha com vocês. Coloque no caderno assim, o seu desejo, uma linha por escrito. Eu vou até escrever aqui, espera aí, e compartilhar com a música. Eu vou colocar aqui, ó. Escreva. Sucintamente o seu desejo. Já expliquei que é um desejo realizável no curto ou no máximo médio prazo, viu? Escreva sucintamente o seu desejo. Agora eu vou pedir que você, depois eu vou abrindo ali. Eu vou pedir só para vocês fecharem os olhos e veja se é possível você sentir o seu desejo um minuto, para você se ver realizando esse desejo. Já escreveu o seu desejo. Veja, fecha seus olhos, veja se você consegue se
Tente ir desfrutando do seu desejo. Veja os detalhes. Detalhes do desejo sendo realizados. Dá mais um minuto para ver se você sustenta a realização desse desejo. Sustenta, desfrute desse desejo. O que está vindo na tua mente? Quando eu te sugiro sustentar o seu desejo, é facilidade ou é dificuldade? Fique bem atento. Você está confortável desfrutando do seu desejo ou você está desconfortável? Pega o seu caderninho agora e vamos lá escrever. Você sentiu quando eu pedi que desfrutasse do seu desejo realizado? Você sentiu conforto? Você sentiu desconforto? Que veio de pronto na sua mente?
impedimentos ou facilidades? Soluções ou dificuldade? E veio na tua mente. Escreve isso, gente. Isso é muito importante. Eu vou tirar uma foto disso aqui, vou salvar. As respostas que vão vir vai dizer se você está ligado à força vital criativa, construtiva, ou se você está ligado à motivação negativa e à força vital destrutiva. As respostas a essas perguntas serão essenciais para que você possa ver o que está te impedindo de realizar o teu desejo. Eu vou dar uma dica agora. Diante das respostas às perguntas anteriores, você terá um panorama do que te impede de realizar seu desejo. Num primeiro momento, você não precisa fazer nada. De pronto, só observe. Passe o tempo necessário observando. O tempo necessário para cada um pode ser diferente. Para uma pessoa pode durar uma semana, para outra pessoa pode durar 15 dias. Para a gente, num instante, para 5 minutos, às vezes a pessoa observando aquilo vai cair a ficha, vai falar, nó, o que eu faço agora? Então, depois de observar, você vai escolher. Escolha qual é o próximo passo diante das suas respostas. É sempre um passo de cada vez. Não se atropele.
Então, assim, ó, é sempre um passo de cada vez. Isso eu queria dizer para vocês. A gente não tem tempo para trabalhar as respostas individuais. Guardem com vocês. Se quiser voltar na próxima semana e a gente tirar dúvida antes de começar o próximo assunto, tá? A gente pode tirar dúvida desse exercício. Se não, escreva nos comentários, vou colocar lá quem está no YouTube, se tiver alguma dúvida com relação ao exercício, com relação à palestra, tá? Divulguem esse conteúdo para mais pessoas, se for bom para vocês, né? E me estimulem, né? Trazendo, compartilhando, colocando lá, marcando o sininho, compartilhando com as pessoas, se inscrevendo no canal, tá bom? E na próxima semana, a gente vai falar sobre... Eu vou falar na próxima semana, eu quero trazer um assunto, aí eu vou mudar, eu vou trazer um assunto do livro Criando União. Aí eu vou falar sobre a vida, a morte e o amor, que é o capítulo 11 do livro Criando União. Eu vou trazer a discussão aqui semana passada, né? Semana passada, olha só, o tempo não existe, né? Eu estou lá na semana passada. Semana que vem eu vou falar sobre a vida, o amor e a morte. Capítulo 11 do livro Criando União. Vou colocar o link para vocês se inscreverem, tá bom? Quem quiser participar do grupo do WhatsApp, por exemplo, ontem à noite não foi o e-mail foi hoje de manhã, e eu também botei no grupo de WhatsApp hoje de manhã, depois que eu me dei conta de que, assim, eu compartilhei no teste comigo, mas não compartilhei com o grupo. Mas quem estiver lá no grupo, eu sempre vou mandar o link no dia, toda quinta-feira tem encontro. E é isso, é meu compromisso com vocês, faz parte da minha autorresponsabilidade para a realização do meu desejo. Não pensem, né? Que por mais que o encontro seja gratuito financeiramente, tudo isso tem um propósito, não é de graça que eu faço isso. Eu faço isso por graça e por amor, porque eu tenho um propósito e o meu desejo é levar autoconhecimento para o maior número de pessoas possíveis. Esse é o compromisso da minha alma, essa é a minha missão de vida, né? Então, assim, é isso. E eu tenho pago o preço. E está um preço barato, está um preço justo. Viu, Mística? Está um preço justo. Estou cuidando de mim com carinho. Eu não fiquei doente nesse processo. Eu achei incrível não ter ficado doente, sabe? E perceber que a minha capacidade de transformar, né, a dor em amor, né, é muito bacana, assim. Toda a história de Kate Kat na minha vida nesses últimos dias, esses últimos 15 dias foram bem intensos, assim. Foram 2 semanas, assim, que eu vivi emoções fortíssimas de amor e de dor, né, de luto. E é muito bom, porque é um termômetro para que é onde eu me observo, sabe? O quanto eu já estou crescidinha, que em outras épocas eu não daria conta e eu ia suspender realmente, ia falar assim, não dou conta, não tenho maturidade emocional para lidar com essa dor, com essa adversidade. E eu estou aqui, e eu estou dando conta, assim, e não estou dando conta de uma maneira a me atropelar. Não, está exigindo de mim? Claro que está exigindo. Mas eu estou dando conta de uma maneira saudável, né? Adulta. É isso. Beijo em cada coração. Amo todos vocês que me ajudam a fazer o meu trabalho, a ser quem eu sou. E eu vou deixar aqui embaixo o link para se inscrever para a próxima aula. Vida, Amor e Morte, capítulo 11 do livro Não Temas o Mal.